Santa Ceia. Caio, eu e minha esposa congregávamos na CCB, pessoal da CCB. Isso. E decidimos não mais participarmos desse sistema religioso maluco. Não tem sido nada fácil, sabe, Caio, enfrentar as investidas dos familiares da minha esposa aqui. Esses dias minha sogra esteve aqui, nossa casa, para nos enquadrar e tentar nos demover de nossa decisão. Foi horrível. Ela soltou todos os gafanhotos e pragas possíveis na nossa vida. Mas nossa dúvida é a seguinte: ele meio que tá nem aí pra sogra. Caio, é o seguinte: queremos celebrar a ceia do Senhor em honra a Deus. No caso de celebrarmos em casa, podemos fazê-lo sem que o alimento, no caso o pão, seja aquele sem o fermento, o pão asmo, claro, tal qual foi usado por Jesus? Pode ser um pãozinho da padaria mesmo? Claro, meu irmão. Não tira essa dúvida aí. O fermento, o Velho Testamento diz que o fermento, que os asmos, Paulo diz, para a gente celebrar a vida com os asmos da sinceridade, do amor, da verdade, e não com os asmos da mentira, da malícia e da maldade. O Evangelho não conhece pão puro, não conhece comida pura. O Evangelho não sabe o que é isso. O Evangelho propõe aquele lençol que desce com todo tipo de comida imunda e diz: o que Deus santificou não consideres comum nem imundo. No Evangelho as coisas procedem do coração. Você pode ter um pão asmo, judaico, sem fermento, mas e daí se o coração fermenta amargura, raiva, ódio, mentira, ingratidão? Não, nada. A circuncisão do lado de fora não vale nada, a circuncisão é no coração, não é no pinto. O pão é o pão da tua gratidão, o pão é feito pela tua Eucaristia, pela tua ação de graça. Teu pão pode ser uma linguiça, teu pão pode ser qualquer coisa. O que Deus santificou não consideres comum nem imundo, come tudo. Todo alimento é eucarístico, todo respirar grato é ceia, é comida. Comi ar, obrigado, Senhor. Comi ar, obrigado, Senhor. Eu como ar. O nome disso é respirar, mas o que é respirar se não é a alimentação de oxigênio? Eu como ar. Eu bebo água, eu como água. Eu como tudo. Eu vivo. Viver é um estado de alimentação contínua e que deve ser mantido com gratidão no coração. Então, meu filho, deixa a religião morrer. Isso é coisa da morte. Nós somos filhos do Evangelho, de um olhar da vida que não tem nada a ver com os relicários da religião, nem com os pães sagrados da religião. O que torna tudo santo é a minha gratidão, é o meu olhar cheio de ação de graças. Você entendeu? Ô Caio, na sua opinião, o que é comer a ceia do Senhor indignamente? É comer indignamente, é comer como o texto diz, não é na minha opinião. Vamos ler o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Eu não faço outra coisa há 42 anos, eu não sei explicar isso aqui. Leia lá, Paulo diz: porque quando vos reunis, não vos reunis para bem, sim para mal. Porque entre vocês não são solidários. No ágape, todo mundo traz a comida de casa, pão, vinho para comer, e tem gente que não tem nada, está passando fome. A ceia do Senhor naqueles dias não era esse negócio de pãozinho assim com um cálicezinho, não, era uma festa, onde todo mundo trazia sua comida, sua bebida, e todos dividiam o que tinham uns com os outros. E comiam eucaristicamente, ou seja, com toda a ação de graças, na presença uns dos outros. E Paulo diz: até nesse dia vocês fazem isso mal, porque há quem traga vinho de casa para se embriagar nesse lugar e fica bêbado de porra, ao passo que há quem passe fome. Vocês não têm o mínimo de solidariedade. Vocês não olham o outro, não incluem o outro, não respeitam o outro, não agasalham o outro. Comer a ceia do Senhor indignamente é viver a vida sem irmão.
Viver a vida sem compaixão, viver a vida sem misericórdia, viver a vida sem inclusão, viver a vida sem perdão, viver a vida sem solidariedade, viver a vida sem compartilhamento. Comer o pão é compartilhar a vida. Compartilhar ou viver a vida indignamente é não compartilhar, é não ser solidário, é não distribuir, é não incluir, é não abraçar, é não perdoar, é não repartir. Essa é a grande indignidade de comer o meu pão. Não é num lugar chamado templo, não, é na minha casa. Comer sem dividir, comer sem me lembrar, comer sem repartir, comer sem pensar e sem agir na direção de quem não tem. E eu vejo que precisa. Isso é que é a grande indignidade que Paulo denuncia em 1 Coríntios 11. Leia o texto inteiro. E não no finalzinho lá. Leia o contexto e entre aqui no meu site, procure lá ceia, indignamente, tudo isso, como eu disse, repetindo milésima vez, tudo que vocês me perguntam aqui já está respondido lá. Papo de graça, não precisava acontecer para ser assim. Bastava ir no meu site, está tudo respondido. Eu aqui só estou me desgastando à toa. Eu podia estar ajudando vocês em tantas coisas se vocês se ajudassem e não me alugassem com bobagem, porque é bobagem isso, é bobagem menos que elementar, é assim da creche, porque vocês não conhecem o Evangelho de Cristo. Mas me salvem disto, leiam o meu site e me tragam aqui coisas que não estejam tratadas lá de preferência, tá legal? Vamos lá, Caião. CCB e rito. Em rito? E rito. E rito. Rapaz, sempre tem uma coisinha da CCB aqui, né? CCB visita o Papo de Graça praticamente todo dia. Todo dia? É. Caio, esses dias uma senhora católica enviou uma dúvida para você sobre a transubstanciação do pão da ceia. Você lembra? Eu lembro. Claro. Uhum. E assim sendo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Aqui na CCB, assim como na católica, eles acreditam na transubstanciação do pão. Uhum. Porém, na CCB, após a ceia do Senhor, o ancião enterra o pão que sobra no fundo da igreja. Que é para ninguém comer e ser amaldiçoado. É uma superstição, na realidade, brother, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso é paganismo, feito em nome de Jesus. Assim como é o paganismo católico da hóstia, que supostamente vira o corpo de Cristo, vira o corpo e o vinho, vira o sangue, a chamada transubstanciação. Nesse ambiente, o que acontece é que eles não só creem que é assim, mas o ancião enterra, que é para não dar acesso a nenhum desavisado de comer aquele elemento e ser amaldiçoado por ele. Você veja o nível de mistério pagão com o qual eles envolvem supostamente os elementos da ceia, que nunca deixaram de ser pão e de ser vinho apenas. Para Jesus o pão é pão e o vinho é vinho, e não existia isso. A ceia do Senhor para eles era um dia de festa, de banquete. Não existia essa coisa de vamos trazer um pãozinho, botar numa mesa, uma toalha branca, uns cálices. Isso tudo é da modernidade, é invenção recente. E é uma absorção sincrética da missa católica. Só que a missa usa outros aparatos e realiza alguns ritos. Eles pegaram apenas a ideia da transubstanciação e adaptaram a outros utensílios. Mas é só isso. É decorrência da missa católica. Porque na igreja, conforme a gente a chama de igreja primitiva, a igreja do primeiro século, do segundo século, até ela se transformar no quarto século, a igreja de Constantino, aí virou essa Babilônia, essa loucura que a gente tem até hoje. O que eles tinham era a festa chamada Festa do Ágape, uma vez ao mês em geral, onde cada um saía de casa levando o seu vinho, o seu pão e suas comidas. E eles
dividiam entre eles como expressão de solidariedade, de igualdade, de testemunho do reino de Deus, assim na terra como nos céus. Se a Nova Jerusalém é quadrilátera, simbolicamente falando, tem portas abertas para o norte, sul, leste e oeste, todos têm acesso, até os povos são curados pelas folhas da árvore da vida. Eles expressavam isso fazendo uma comunhão de ceia, onde quem tinha mais levava para quem tinha menos, e de modo que quem tinha menos não passasse fome, quem tinha mais não esbanjasse. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, recriminando a igreja de Corinto, porque lá a festa do ágape tinha se transformado numa expressão e num corte social perverso, de modo que quem tinha muito bebia tanto vinho que se embriagava e comia tanta sua própria comida que se tornava um glutão naquela festa. E quem tinha pouco não tinha o que comer e nem beber. E Paulo diz, por isso quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para bem, nem para melhor, e sim para pior. E o que vocês fazem é tão perverso que vocês ainda haverão de somatizar essa culpa. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem prematuramente, porque vocês estão chamando juízo sobre a consciência de vocês. Então, no Evangelho, a ceia não tinha nenhuma semelhança com isso que a gente faz. Por exemplo, aqui no Caminho da Graça. Isso é só uma simbolização prática e econômica. Você pegar aquele pãozinho, aquele cálicezinho, vai lá, distribui, depois recolhe. Porque ninguém hoje em dia tem mais nem paciência para fazer uma reunião onde todo mundo traga sua comida e a gente equanimemente distribua tudo, de modo que aquilo seja um sinal do reino que a gente quer que venha e da sociedade que a gente gostaria que surgisse entre nós, aonde quem tem mais não tem demais e quem tem menos não tem de menos. Esse é o espírito da ceia segundo o Novo Testamento. O resto é paganismo. É um exercício de solidariedade. Claro, é um exercício de pedagogia social. Séria e profunda. E já se foi, né? Acabou. Acabou tanto que, no caso em questão, virou feitiçaria. Ficar só enterrando. Que é para alguém não comer e ser amaldiçoado. Porque fazendo isso, eles deixam o povo todo assombrado. E aí também, antes de comer, eles dizem, olha só, onde é que a tua mão pegou? Onde é que você botou o pinto? Para onde você olhou? Tudo isso pode virar maldição para você. Então coma santificadamente. Olha isso. Aí é o controle, o cara ali temendo, tremendo, se prepara para tomar a ceia da maneira mais adequada, que é para não ser fulminado pelos céus. Olha isso. E ele enterra, ao final, o que sobrou, para alimentar na mente essa ideia de que o sacerdote agora tem que esconder isso dos olhos do povo para que o ignorante não estenda a mão e come e encomendo seja amaldiçoado e morra. Quanto mais haja isso, mais poder existe na mão do sacerdote, do ancião ou do controlador de almas. É só isso. Não precisa de nada além disso como explicação. Está tudo reduzido a esse paganismo, é nesse nível que as coisas acontecem. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho. É apenas uma herança pagã das mais toscas, que viveu um processo de sincretismo no cristianismo, que é uma religião de sincretismos de todos os tipos.
Diferentemente do Evangelho, que é simples e puro e não tem lugar para nenhum tipo de magia ou de construção dessa natureza.